Pessoal, bom dia. Primeiramente, agradecer o convite para estar aqui com vocês. Alguns perguntaram que hora que é a sua aula, que hora que é a sua palestra. Nem aula, nem palestra, né? Eu vou fazer uma apresentação aqui, mostrar um pouco do que a gente faz com homeopatia na agricultura e no ambiente. Tá? E, infelizmente, o tempo é curto. Eu estava comentando com o Ronaldo ali, né, que é difícil tirar as coisas, a gente quer falar muita coisa, e não dá tempo a gente de falar tudo que a gente quer. Mas a gente vai tentar mostrar aqui um pouquinho do nosso trabalho com homeopatia. A apresentação foi feita. Só contextualizar um pouco minha experiência profissional. Antes de eu começar a trabalhar profissionalmente, né, eu sou técnico em agropecuária, né, sou biólogo, né, as pessoas, mas você trabalha com agricultura? Antes de ser biólogo, eu fui técnico em agropecuária, né? Eu trabalhei no campo mesmo como técnico, 13 anos como extensionista da Emater, aqui de Minas. E eu também fui agricultor, né? Antes disso. Depois, eu passei a ser professor do Instituto Federal, em 2011, e lá no Instituto eu trabalho nos cursos de Ciências Biológicas, técnico em agroecologia, no mestrado de profissional em nutrição e produção animal. E na especialização em agroecologia também atuo. Tá? E eu sou coordenador atual do curso técnico em agroecologia. Sou membro titular da Comissão de Produção Orgânica do Estado de Minas Gerais, representando o Instituto Federal desde 2011, tá? Aqui em Belo Horizonte, a sede da comissão. Então, todo produto para ser certificado como orgânico passa por essa comissão. E membro também do Fórum Mineiro do Combate aos Agrotóxicos. E atual presidente da ABAMA. Aí eu queria falar um pouquinho, né? Eu estou aqui representando o Instituto Federal e a ABAMA, que é a Associação Brasileira de Agricultura, de Homeopatia na Agricultura e no Ambiente, que foi fundada no dia da homeopatia do ano passado, dia 21 de novembro. E a gente está em fase de registro ainda, a associação está nascendo, né? Vamos dizer assim. E não é uma entidade profissional, é uma associação que congrega qualquer pessoa que tenha afinidade com a homeopatia, tá? Para que a gente possa discutir, estudar, né, homeopatia. Não é uma instituição profissional, uma entidade profissional. Inclusive, gostaria muito de estar sendo considerados como parceiros da Associação Médica, tanto mineira como brasileira, né, de homeopatia. Não nos vejam como concorrentes nunca, porque não temos interesse de consultar pessoas com homeopatia. Esse não é o nosso interesse. Eu digo isso porque já sofremos um certo preconceito uma determinada época por isso, as pessoas achando que vocês estão se metendo a mexer com homeopatia. Não. Nós vamos falar aqui agora, hoje, por que nós estamos nos metendo com homeopatia. Eu acho que a palestra do Dr. Julião ontem já me deu uma brecha para falar um pouco sobre isso. Então, vamos contextualizar, né? Eu conheci a homeopatia de uma forma bastante inusitada. Eu já tinha terminado a graduação, tinha feito a especialização em plantas medicinais, e, para mim, tudo que era chá era homeopatia. Para mim, né, eu ouvia falar de homeopatia, minha mãe disse que eu fui curado de uma dor no ouvido com 1 mês de vida, que tinha diarreia, secreção no ouvido, que eu não dormia e tal. Eu não sei o que é dor de ouvido, não sei. Né? E ela fala que eu fui... Então, para mim, minha avó sempre cuidava com chá e tudo, para mim era isso. E participando do encontro de agricultura orgânica aqui em Belo Horizonte, eu conversando com o professor Casale, lá do UFV, eu vi apresentações lá, e eu falando de homeopatia, eu falei, não, mas isso não é homeopatia. Eu falei, não? Ele falou, não. Aí ele foi me falar o que era homeopatia e tudo, eu me entusiasmei e comecei a estudar homeopatia, né? E aí a minha área de atuação sempre foi a agroecologia, né? Que é a agroecologia, para quem não conhece, é uma ciência, né? Que hoje o conceito está mais ampliado, não só como ciência, mas ciência, movimento e prática, né? Que é uma ciência que estuda os agroecossistemas para tentar descobrir formas de produção sustentáveis, né? E há uma confusão grande entre agroecologia e agricultura orgânica, né? Então, a agricultura orgânica ela está dentro do arcabouço
de estudo da agroecologia, assim como a permacultura, os sistemas agroflorestais, a agricultura biodinâmica, a permacultura, né? São ciências, né? Tecnologias de produção que estão dentro do arcabouço de estudo da agroecologia. A agroecologia não é uma tecnologia de produção, é uma ciência que estuda as diversas formas de produção sustentáveis, né? E tenta propor, né, tecnologias e formas de melhorar esse tipo de produção. Então, eu encontrei na homeopatia uma excelente ferramenta para o trabalho na agroecologia, principalmente para um processo de transição, né, que a gente conversava ontem, do passagem do sistema convencional de agricultura, totalmente tóxico, doente, para um sistema agroecológico limpo, né, e saudável, que é um problema sério e que não se passa do dia para a noite. Você tem uma exploração de uma propriedade, 50 anos de extração de tudo que ela tem de bom, né, e de detonar o solo e aquele ambiente com venenos, e depois fala assim, a partir de amanhã eu sou orgânico. Né? Não dá, não é assim que funciona. Existe um processo de transição. Por isso, muitas pessoas tentam empreender em agricultura orgânica sem procurar conhecer o que é isso, conhecer de fato, e começa a falar, principalmente, eu vou produzir orgânico, eu não vou usar mais nem veneno, nem adubo químico, né? Vou usar só esterco e sou orgânico. Aí, daí a 2, 3 meses, ele quebra. Não funciona, porque não é assim que funciona, né? Existe um processo de transição, de recuperação daquele ambiente para se tornar saudável, e aí sim, né? Porque em solo doente é impossível criar culturas saudáveis, sadias, é impossível, né? O solo é a base do processo de produção. E aí, se a gente não tiver um solo vivo, um solo rico, um solo saudável, a gente não consegue produzir nada, a não ser artificialmente, como é a agricultura convencional. Mas aí nós não vamos ter alimento, nós vamos ter comida, que é diferente, né? Comida é diferente de alimento. Então, nesse processo de transição, a homeopatia pode nos ajudar muito, muito, muito. E a gente tem descoberto muitas coisas que a homeopatia pode fazer nesse sentido, tanto na desintoxicação desse ambiente, como no incremento da produção e da produtividade. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui da nossa experiência com isso, né? Uma frase, né, que baseia o nosso trabalho com a agroecologia, que eu acho que todos devem ter ouvido pelo menos uma vez na vida, né? Essa frase, que é uma frase, desculpa, essa é uma frase do cacique Seago ao presidente americano, quando tentava tirar os índios do oeste americano para poder tomar conta lá, né? Ele disse, tudo que se fizer à terra será sentido pelos filhos da terra. Essa é a maior verdade que existe, né? E a gente consegue ver isso no nosso dia a dia. E, às vezes, as pessoas, né, a maioria dos agrônomos, veterinários, zootecnistas, as pessoas que trabalham com produção de alimentos, focam muito no produto. Ah, eu vou produzir leite, eu vou produzir carne, eu vou produzir café, eu vou produzir arroz, eu vou produzir feijão. Mas ninguém faz isso se não tiver um substrato, que é o solo, né? Então, esquece do solo e esquece do processo de produção. Então, na agroecologia, não estamos preocupados com o produto que vamos produzir, mas de como vamos produzir isso. Como vamos produzir qualquer coisa. Isso que importa. É a agricultura de processo e não a agricultura de produtos. Né? E nesse como a homeopatia caiu para mim como uma luva, né? Que veio ser assim, para mim, a salvação da lavoura, né? Na verdade, que muitas coisas que eu me esbarrava, falando, não sei como resolver isso, e a partir do estudo com a homeopatia a gente conseguiu vencer muitas barreiras. Um exemplo disso é a produção né, a viabilização de produção de produtos de origem animal, né, de orgânicos, por exemplo, que a lei proíbe que você use medicamentos sintéticos, né, a não ser um risco de vida do animal, né, comprovado lá com laudo direitinho. E aí dava infestação de carrapato, e aí como é que você faz? Não tem risco de vida do animal, mas ele está
um prejuízo é muito grande. E o animal pode adoecer, e até que você recupere aquilo, ou se recuperar, o prejuízo, a vaca já foi para o brejo, né, como a gente diz. Né? Então, a homeopatia veio nos ajudar a resolver muitas coisas, esse é só um dos exemplos. Né? Bom, e aí, dentro da homeopatia, né, o que nos faz pensar que a homeopatia pode ajudar na agricultura? Né? Essa frase de Hahnemann, para mim, resume isso. Se as leis da natureza que proclamam são verdadeiras, elas podem ser aplicadas a todos os seres vivos. Então, não só aos seres humanos. Né? Aí, quando eu falo de seres vivos, aí eu falo do solo. Né? E aí tem aquela coisa, se eu perguntar para um engenheiro civil o que é solo, ele vai falar, onde eu tiro a terra para poder fazer a massa, onde eu vou implantar minha obra. Né? Se eu perguntar para um agrônomo, ele vai responder o que está lá no livro de agronomia, a camada arável da terra. Né? Mas se perguntar para um biólogo, ele vai falar que é um ecossistema, formado por partes vivas e não vivas. E aí, quando a gente fala num ecossistema que tem coisa viva ali dentro, a gente vai entender que nós podemos, então, considerar o solo também passível de ser tratado com homeopatia. Né? Bom, e aí aquela coisa, né? As plantas são seres sem movimentos e sem sensações. Muito tempo a gente achava que, por muito tempo a gente achava que era, né? Inclusive com as aulas de ciências, né? Na escola a gente aprendia que sim, né? As plantas são seres fixos, né? Não se movimentam e tal. Mas a gente tem aqui, ó, o girassol é um grande exemplo, né? Que acompanha o ciclo, né? O movimento do sol, né? Durante o dia. Ele vai acompanhando a luz do sol, né? Aqui, ó, a malícia, né? A dormideira, né? Você toca nela, fecha toda, né? Tem uma sensação, né? Não tem? Né? Aqui a dionéia, né? Que é uma planta carnívora, né? Fica lá, o mosquito entrou ali dentro, ela fecha, né? Então, a gente sabe cheiro, tomate, nossa, perfume na hora, isso mesmo. Então, nós sabemos que as plantas têm movimento e têm sensações. Tá? Então, se ela tem movimento, se ela tem sensações, olha, então a gente pode achar alguma coisa lá nos repertórios aí que dá para poder atuar aqui também, né? Será que tem? Então. E aí, eu não sei se é alguém que conhece esse livro, né? Um livro que eu recomendo para quem interessa nesse assunto, né? A Vida Secreta das Plantas. Né? Nesse livro aqui, tem o mundo afora, tem pelo mundo afora. Se você pesquisar, você vai achar pelo mundo afora. Esse aqui, nesse livro, o Peter Thompson e Christopher Bird, eles contam a história de um cara que ensinava os policiais de Nova York a usar o polígrafo, que é o detector de mentiras. Né? E, então, ele tinha dentro do escritório, tinha uma planta dessa aqui no vaso, uma dracena. E ele, então, falou assim, será que se eu conectar... O polígrafo ele se assemelha muito a um eletroencefalograma, né? Tem aqueles eletrodos, coloca na pessoa, se a pessoa fala mentira, ele registra lá um pico. Né? Então, eles consideram que quando a pessoa fala mentira, ela muda, né, a emoção dela. Então, ele falou, vou colocar na planta, será que ela vai responder? Né? E aí, ele pegou e conectou os eletrodos do polígrafo, né, que lembra um eletroencefalograma, uma folha da planta, e tentando medir reações quando ele molhava a terra e o vaso. Né? Mas, como as medidas não saíram da forma que ele esperava, ele pensou em queimar a folha da planta, provocando um estímulo mais forte. Né? Aí, o que aconteceu? Antes mesmo que ele pegasse o fósforo, o aparelho registrou picos longos de gráfico. Só dele ter pensado em queimar a planta. E aí, demonstrando, né, que a clara reação da planta tal aconteceria com o ser humano se estivesse ligado aos eletrodos, se fosse submetido a uma emoção forte. E aí tem diversas outras experiências nesse livro, contando, a gente não tem tempo aqui para discorrer sobre isso, mas ele conectou a planta a um trenzinho daqueles, né, de criança brincar, que de forma que o polígrafo, aliás, e ligado à planta, que se fosse registrar alguma coisa, ia ligar o trenzinho.
né? O polígrafo ia ligar o trenzinho. E ele foi embora para um outro lugar, completamente 2 quilômetros de distância, e ele pensou, imaginou colocando o cigarro queimando a folha da planta. Ligou o trenzinho. Tem também uma relação com música, né? Tem, também. Tem, inclusive, alguns trabalhos recentes, né, mostrando as reações das plantas às diferentes vibrações musicais, sonoras. Muito interessante. Tem um livro recente agora também sobre isso. Então, mostrando aqui que as plantas realmente têm essas sensações, né, e elas podem ser medidas. Bom, as plantas lutam por território, por alimentos, evitam predadores e fazem armadilhas para suas presas. E sabem o que está acontecendo à sua volta, inclusive percebendo sons, né, e reagem a sinais como se tivesse um tipo de visão. Então, apesar de não ter um sistema nervoso, né, igual ao nosso, elas têm um sistema sensorial, que é diferente dos animais, mas elas têm esse sistema sensorial, que pode ser muito mais complexo do que o nosso. Ele ainda está sendo investigado, né? Bom, Hahnemann diz que o corpo físico, sem a força vital, não é capaz de qualquer reação, qualquer atividade, nem mesmo para a sua conservação. Diante dessas afirmações, nós podemos interpretar, então, que a força vital, né, sem ela, né, o ser estaria morto, né? Então, é uma condição sine qua non para considerarmos um ser vivo, é que ele tenha força vital, né? Então, se a planta é um ser vivo, nós consideramos que ela também tem força vital. Se o solo é considerado um ser vivo, nós consideramos que ali tem uma força vital. Se um animal, uma vaca, um cachorro, um boi ou um porco é um ser vivo, ele tem uma força vital. Se ele tem uma força vital, a homeopatia pode agir nele. Essa é a nossa premissa, esse é o nosso raciocínio, né? Bom, força vital equilibrada, homeostase, equilíbrio, estado de saúde, desequilíbrio, doenças, disfunções vitais. Aí é chovendo molhado aqui, né? Não vou... Bom, como é que a gente trabalha, né? E aí aqui talvez seja uma grande diferença e uma coisa que poucas pessoas levam em consideração quem não trabalha com agroecologia, né? Nós não trabalhamos a planta, porque a planta, por ser planta, não existe viva. Existe um sistema solo-planta para que ela esteja viva. Para que ela seja um ser vivo, ela tem que estar no solo vivo, senão ela não vive. E aí, então, quando a gente está trabalhando na planta, a gente tem que interpretar o que tem junto com ela aqui, principalmente aqui na região do que chama rizosfera, é a região ocupada pelas raízes da planta, né? E ali a gente tem uma micro e mesofauna trabalhando de forma comum com a planta. Antigamente a gente chamava de simbiose, né? Hoje a gente chama de protocooperação, né? Os autores tratam como protocooperação. Então, se a planta quer um determinado nutriente, ela não abre a boca da raiz para pegar. Não, ela sinaliza através de alguma secreção, de alguma substância química. Os micro-organismos que estão no solo mineralizam essa substância da matéria orgânica que existe no solo, e aí a planta absorve esse mineral. E aí ele vai fazer parte do processo da fotossíntese. Então, existe uma comunicação ali. Por isso, tem um outro livro, não sei se eu coloquei ele aqui, acho que não, mas um outro livro que chama Plantas Doentes por Causa de Agrotóxicos. Não sei se alguém já ouviu falar. É Franz Chaboussu, o autor, quem tiver interesse. E ele diz uma coisa que foi falada, não lembro se foi você, se foi o pessoal, que, né, talvez não com essas palavras, mas o que ele diz? A teoria do Franz Chaboussu chama a teoria da trofobiose. Ele diz o seguinte, que qualquer ser vivo que estiver equilibrado nutricionalmente não adoece. Se estiver com a nutrição equilibrada, ele não adoece. Tá certo? Então, essa é a teoria do Franz Chaboussu. E a gente, na agroecologia, a gente trabalha com essa teoria. Então, a gente procura o quê? O equilíbrio nutricional dos indivíduos. Então, quando você coloca adubo químico solúvel em água, né? O adubo químico é um sal. Você coloca ele no solo, a umidade do solo dissolve esse sal. E a planta, por osmose, vai absorver, querendo ou não.
querendo ou não, ela vai absorver. E aí ela vai absorver nutrientes além do necessário e vão ficar circulando na seiva e ela não consegue completar a proteossíntese, né, de todos aqueles nutrientes, então vão ficar aminoácidos livres na seiva. Os insetos, eles possuem um sistema de identificação. E eles identificam a planta que está com desequilíbrio. Ele não consegue absorver proteína, ele precisa absorver aminoácidos para poder fazer a proteína, porque a proteína é muito grande, a molécula é muito grande para atravessar a célula dele. Então, eu ficava encucado. Gente, por que vocês observaram que às vezes você tem uma planta lá, um pé de laranja, coisa mais linda, bonito, saudável, com um formigueiro enorme debaixo dele, e às vezes a formiga está aí cortada lá no lado do vizinho. Eu falei, gente, formiga burra, por que ela não corta aqui, pertinho? Né? Eu falei, poxa, por quê? Porque aquela planta ali está equilibrada. Ela não consegue, não tem aminoácido sobrando ali na seiva, vai pegar na outra que está doente, lá que está desequilibrada, que tem. A natureza é perfeita. Nós não precisamos inventar moda, nós precisamos entender a natureza e copiar os processos dela. E aí a gente consegue fazer, né, as adequações necessárias, equilibrando sem desequilibrar. Equilibrando sem desequilibrar, porque às vezes a gente faz uma coisa e provoca um desequilíbrio em outra. Né? Então, não inventar moda ajuda muito. Né? Então, entender esse processo, esse sistema solo-planta, nós não temos tempo para discutir isso aqui, mas a gente vai mais a fundo, é solo, planta, atmosfera. Tá? Mas só para a gente entender que hoje, solo, planta. E aí a gente trabalha o conceito de agroecossistema. O que é um agroecossistema? Ecossistema é o conjunto de todos os componentes bióticos e abióticos de um determinado local e as interrelações entre eles. Essa sala é um ecossistema. E o que seria um agroecossistema? Um ecossistema agrícola. Um ambiente de produção agrícola, tá? Com seus componentes bióticos e abióticos. Aí entra o solo, a atmosfera, o clima, né? A umidade, tudo que está envolvido ali. Então, nós precisamos considerar todos esses componentes, assim como o homeopata vai considerar a umidade, né? O pessoal falou muito disso aqui ontem, né? Está seco, hoje mesmo falou, está seco, está úmido, né? Nós temos que considerar isso tudo quando a gente está trabalhando com agricultura, né? E aí, aprofundando um pouco mais, se eu tenho produção, se eu tenho animais nessa propriedade, eu tenho um sistema solo, planta e animal. O animal não vive sem a planta. E a planta não vive sem o solo, então é um sistema único. Para que eu tenha uma produção equilibrada, eu preciso considerar isso. Se eu não considerar isso, eu vou ter desequilíbrio. Aí eu vou ter que usar alguma coisa. Mesmo que seja homeopatia. Né? Então, eu estava comentando com o professor Juliano aqui, né, que às vezes eu passo um pouco constrangimento, porque a gente tem lá no nosso instituto, né, nosso campo de aulas práticas e tudo, o pessoal, você trabalha com homeopatia? Estudo homeopatia. E o que você está usando de homeopatia na sua horta? Nada. Mas como assim nada? Não precisa. Não tem desequilíbrio lá. Nunca entrou agrotóxico naquela área, nunca entrou uma substância química sintética, um adubo químico, uma área virgem. E a gente consegue mantê-la equilibrada, nós não temos problemas de desequilíbrio que sejam passíveis de intervenção por causar prejuízo econômico. Né? Porque, por exemplo, às vezes você chega, eu trabalhava na matéria, interessante, chegava às vezes uma dona de casa no escritório e falava assim, estou com uma couve lá em casa, e está dando aquela lagartinha. Então, eu falei, quantos pés de couve a senhora tem lá? Falei, 2 pés. Tá aí, atacou todas as folhas. Não, está com uma folha lá, tá aqueles ovinhos amarelos. Eu falei assim, então a solução, eu vou ter para a senhora a tecnologia de ponta. Eu falei, é mesmo? Ponta dos dedos. Só vai lá, amassa os ovinhos assim, ó, né? É high-tech. E pronto. Não vai ter mais lagarta, porque não vai nascer desses ovinhos mais. Não vai usar nada. Né? Não mata, cortou aquela folha, corta aquela folha e joga fora. Deixa nascer as outras. Né? Você não vai usar. Né? Aí a pessoa que está 50 anos com adubo químico, venenos e tudo na produção dele, e aí fala, a partir de amanhã eu sou orgânico. Só começa com adubo
com esterco e tudo, né? O esterco é praticamente nitrogênio puro, então vai ter um excesso de nitrogênio na seiva das plantas, vai ter um desequilíbrio danado, vai baixar tudo quanto é inseto lá, ele vai comprar uma bazuca para matar os insetos no outro dia. Aí vai chegar lá na loja de produto veterinário, pelo amor de Deus, me dá um inseticida. E é isso que acontece, né? Por quê? Falta de conhecer o processo de produção, né? Então, quando a gente conhece o processo, a gente não precisa usar nem homeopatia. E quando a gente está tratando uma planta, né, um animal, a gente vai tentar entender aquele sistema ali, né? Quando a gente está tratando uma lavoura, né, que você tem uma seleção de espécies, a gente seleciona, a gente deixa só aquela espécie que a gente vai produzir ali, né? A gente não deixa nascer tudo, né? Não é isso? As pessoas tiram tudo. Na agroecologia, não. Na agroecologia fica tudo junto. E aí a gente tem o conceito de epifitia, né, que a gente vai trabalhar, que são doenças, né, que acometem plantas cultivadas, né, em forma de epidemia. Então, ali, de forma epidêmica, né, plantas cultivadas. E aí, qual seria, então, o conceito aqui? A gente tentaria aproximar daquilo que o Hahnemann tratou quando ele trabalhou com as epidemias, né, trabalhar o gene epidêmico e não uma planta só. É a mesma coisa quando a gente está trabalhando um rebanho de animais. A gente tenta trabalhar também o conceito de enzootias, que são doenças epidêmicas que acometem animais de criação. Certo? Bom, o uso da homeopatia na agricultura orgânica ela tem um marco legal no Brasil. A Lei 10.831 e a Instrução Normativa 46 de outubro de 2011, que regulamenta, ela fala que nessa lei fala que pode os produtos que são proibidos na agricultura orgânica, aqueles que são permitidos e aqueles que são tolerados. Tá certo? Então, o que é proibido? Adubo solúvel, adubo químico solúvel, sintético solúvel, não pode. E agrotóxicos, também não pode, é proibido. O que é permitido? Homeopatia, fitoterapia, né? Caudas que são produzidas com minerais ou óleos, né, que não por exemplo, com sulfato de cobre, por exemplo, né, é permitido utilizar, tá? A gente faz a cauda viçosa, a famosa cauda viçosa, que é fungicida e tal, né? Na verdade, ela é fungiostática. Mas tem aqueles que são tolerados. Então, por exemplo, o animal vai morrer. Então, você pode usar antibiótico naquela situação específica. Tá? Então, essa lei ela foi é um marco para a homeopatia, né? Porque ela está lá, escrito na lei, que a homeopatia é um produto permitido na agricultura orgânica. Né? E isso divulgou muito a homeopatia. Né? O que a gente sabe sobre a homeopatia já na agricultura, né, e no ambiente? Que ela melhora a eficiência fisiológica de animais, plantas, né? Que ela controla doenças, que ela controla pragas e parasitas. Aqui, gente, na agroecologia, a gente não usa esse nome aqui, não, tá? Está aqui porque eu tirei lá do material, mas são herbívoros, né? Patógenos. A gente não usa, a gente tem muito cuidado com a palavra. Por exemplo, na agroecologia, a gente não planta nenhuma planta em cova. Quem planta em cova é o pessoal da agricultura convencional, né? Porque a gente sabe que cova é para colocar coisa morta, né? Morreu, vai para a cova, né? Na agroecologia, a gente planta no berço, que é uma plantinha novinha, um bebezinho, que precisa de todos os nossos cuidados, né? Então, a gente usa isso para mostrar que realmente precisa, né? E o restabelecimento também, a gente sabe que ela também ajuda no restabelecimento do equilíbrio vital. Tem efeitos significativos sobre o metabolismo primário e o metabolismo secundário de plantas. Possui potencial de influenciar no crescimento, no desenvolvimento e no acúmulo de massas de plantas. Nós temos trabalhos científicos mostrando isso, eu vou mostrar alguns hoje. Nós sabemos ainda que ela altera o ciclo de vida de carrapatos, lagartos, formigas, pulgões, incremento, diminui o número de indivíduos, populações de insetos, interfere no sistema de identificação de insetos praga.
Isso aqui tem uma história muito interessante. Tem um trabalho em Viçosa, na época que eu estava fazendo mestrado, eu fiz o mestrado em fitotecnia, tá? Que é a produção vegetal. E, inclusive, a Viviane, que esteve aqui nos anos anteriores, né? Contemporânea mesmo do mestrado lá. Nós fizemos na mesma época. Uma pessoa estava trabalhando homeopatia no controle de lagarta da couve. Da lagarta da couve. Então, ela cultivou couve dentro da estufa, né? E colocou a mariposa lá dentro. Essa mariposa que vai botar o ovo que vai virar lagarta, né? E ela colocou lá, e ela pulverizou a homeopatia, não sei qual homeopatia que é, mas ela pulverizou a homeopatia na couve. O que aconteceu? No controle, a mariposa foi lá, fez a ovoposição, os ovos eclodiram, a lagarta fez pupa e virou lagarta e comeu a couve. Na couve que estava tratada com homeopatia, a mariposa botou os ovos na parede da estufa, na tela da estufa, e não na couve. Ou seja, ela interferiu. Vocês já viram, lagarta de couve não põe ovo em alface, não põe ovo em tomate, é só na couve. Então, ela identifica a sua planta-alvo, né? Que vai ser alimento para a sua lagarta. E, nesse caso, a homeopatia interferiu nesse sistema de identificação. Ela não achou, ela foi lá na parede da estufa. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Essas pesquisas básicas com homeopatia mostraram o tipo de efeito ela tem. Né? Algumas vantagens, né, que a gente entende com a homeopatia para a agricultura e para o ambiente. Né? O aumento da produtividade, viabilização de produtos de alimentos orgânicos de origem animal, baixíssimo custo, facilita e pode acelerar o processo de transição agroecológica, como eu falei. Que essa passagem do modelo agroquímico doente, né, químico, né, para um modelo mais saudável e sustentável. Bom, alguns resultados aqui, já estou caminhando aqui para finalizar. Controle de micro-organismos em alguns trabalhos mostrou aqui que sulfur inibiu o crescimento de fungo, né, em produtos armazenados. Silícia reduziu significativamente, né, o desenvolvimento também de fungo. Arsênico albo controlou a podridão causada por essa bactéria, que é a Pestalotes cides, em frutos de goiaba. Infecção viral em sorgo, né, Laquesis controlou. Fósforo causou maior resposta no crescimento de rabanete, beterraba e cenoura, aumentando a massa seca das raízes. Né? Você tira toda a água e pesa o que sobrou. Né? Tratado com homeopatia pesou mais. Natro muriático estimulou o crescimento inicial das plântulas de rabanete. Então, isso é importantíssimo, esse crescimento inicial das plântulas, porque você tem um ambiente que você não vai usar herbicida para matar o mato, que tem uma competição com a planta, tem água, em luz, em espaço, né? Em nutrientes. E aí, se a planta que você quer consegue crescer mais rápido do que o mato, ela sombreia. Então, ela vai ganhar a competição, você não precisa usar nada. Né? Então, isso aqui é importantíssimo. Esse foi um resultado assim, fantástico. E o natro muriático conseguiu. Né? Sulfo aumentou o diâmetro médio de raízes, né? Pensa bem, se for cenoura, né, com diâmetro maior. A agricultura orgânica é bom, mas os alimentos são mais feios. Essa fiada, quem fala isso porque não sabe produzir. Né? Porque a gente tem alimentos muito mais bonitos até. Aqui usando o isoterápico, né? O próprio autoisoterápico, né? Você fazendo homeopatia com a própria planta e aplicando nela. Então, quais resultados que fez? A Justiça pectoralis, né? Que é o chambá, aumentou em 77% a composição do princípio ativo dela, que é a cumarina, na própria planta. Pensa bem, se produzir planta medicinal para vender o óleo, né, o princípio ativo dela, você ter 77% de aumento na produção, né, que mexeu com o metabolismo secundário dela. Cibopólgos citratos, né, que é o capim-limão, aumentou a produção de óleo também. O Agerato conizoides aumentou a produção de óleo essencial, também na própria planta. Né? Esse aqui é o meu trabalho de mestrado. Cíperos rotundos, né, que é a tiririca,
Quando foi interessante que eu fui trabalhar, eu cheguei para o meu orientador, né, o professor Ricardo Santos, na época, e ele falou assim, mas o que você quer trabalhar? E ele trabalhava com lagarta de cartucho de milho, né? E ele falou, não, vamos continuar esse trabalho. Então, eu falei, professor, eu queria trabalhar com tiririca. Eu falei, tá doido, rapaz. Tem 25 anos de trabalho com herbicida para matar tiririca aqui na universidade, nunca ninguém conseguiu acabar com a tiririca. Você vai trabalhar com tiririca? Eu falei, minha outra opção é tomate. Eu falei, não, então eu vou ficar com a tiririca mesmo. Né? Aí eu fui explicar para ele, eu falei, não quero acabar com a tiririca. Né? Esse é um outro ponto que a gente estava falando aqui agora mesmo. Um equívoco muito grande das pessoas que trabalham com homeopatia na agricultura, e às vezes sem conhecer a homeopatia, e aí eu estou até uma orientada minha da especialização, está fazendo uma revisão agora para o TCC dela, com trabalhos com carrapato. Porque o que eu vi quando eu fiz meu doutorado, e quando eu fiz a revisão também para fazer a minha dissertação com tiririca, as pessoas usam a homeopatia como herbicida, que ele mata a planta, ou usando ela como carrapaticida, que ele mata o carrapato, ou como vermífugo, que mata o verme. Falei, gente, mas eu não li em lugar nenhum, lógico que eu não li tudo sobre homeopatia, mas eu acho que eu li as principais obras e não vi em lugar nenhum que a homeopatia era para matar alguma coisa. Tem uma coisa errada aí, né? Aí eu falei para ele, olha, eu quero saber, eu só quero saber se a homeopatia faz efeito na tiririca. Só isso que eu quero. Ele falou, não, então vamos fazer o trabalho. Então, aí nós produzimos. Né? E aí a gente viu que ela diminuiu a massa seca das folhas, né? Atrapalhou o crescimento dela, aumentou a superfície foliar e o número de estômatos. Olha, gente, isso é patogenesia, eu acho que é patogenesia. Posso estar enganado, mas aumentou o número de estômatos e a folha ficou mais larga. O que isso acontece quando a planta que vive em pleno sol, e você coloca ela na sombra? Ela faz o quê? Ela tem pouca luz, ela precisa de muita luz, ela aumenta, ela tem essa plasticidade, ela aumenta a superfície foliar para ter lugar, para ter mais estômatos, para poder captar mais luz. Ela está tentando se adaptar a esse ambiente. E se nós provocamos isso da tiririca, com ela lá no pleno sol, a tratada com determinada dinamização da homeopatia feita da própria planta, aconteceu isso. Tá? Então, foi um efeito fantástico que nós encontramos. Aqui, um outro trabalho, esse trabalho foi até de iniciação científica dos meus alunos lá do curso de agroecologia, usando a homeopatia na tiririca mesmo. A denominação 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? E o 3 foi o controle, na época foi duplo cego, né? A gente não sabia, né? Mas o 4 e o 5 provocou o quê? Uma redução no número de plantas que germinaram. Nós pegamos a batatinha da tiririca e plantamos e tratamos aquele solo com a homeopatia. Né? E a germinação 4 e 5, olha só, significativamente menos plantas que germinaram. Nós não matamos a tiririca, mas diminuiu o número de plantas naquela área. E isso, para a agricultura, é importante, porque eu posso plantar e a minha planta vai vencer a concorrência ali. Né? Um outro experimento, mas aí pegamos das 6 para frente e usamos água como controle, né, para medir uma massa seca das folhas. Olha na C10 como caiu. Né? E aqui a massa seca dos tubérculos, olha o C10. C10 atrapalha a tiririca crescer. Segura o crescimento dela. Né? Então, isso é importante para a gente demais. Aqui já é a pesquisa do meu doutorado, já caminhando para o encerramento, tá, pessoal? Onde eu trabalhei com parasitologia animal. Meu doutorado já foi nas ciências veterinárias. Né? E lá a gente trabalhou com controle de carrapato, tentando o controle de carrapato, comparando o produto químico comercial, né? O carrapaticida comprado no mercado. Tá? A gente fez o teste de sensibilidade a carrapaticidas, identificou qual era o carrapaticida que estava no mercado, que matava os carrapatos daquela população que a gente estava estudando, e aí a gente usou aquele carrapaticida. Nós prendemos 60 animais, 12 em cada grupo, durante 2 anos. Tá?
E nós usamos carrapaticida químico, óleo de eucalipto, vendido comercialmente como carrapaticida também, tá? Torta de Nim também, que é uma outra subproduto da indústria do Nim, né, que comercializa óleo como inseticida e comercializa a torta de Nim como carrapaticida. Então, nós colocamos a torta de Nim também, usamos a homeopatia e o controle que só comeu sal mineral e água e ração mesmo, durante esses 2 anos. Esse grupo aqui, a gente colocou lá no projeto, né, caso eles tivessem risco, né, de vida, de adoecer por causa de infestação, porque não ia tomar nada, né, a gente faria intervenção. Bom, quem olhou aqui, meu orientador da estatística, na época, falou assim, não deu nada, né? Aqui, ó, o químico, a homeopatia e o controle praticamente iguais, né? Falou, não deu nada. Infelizmente, seu trabalho não... Eu falei assim, que é isso, cara? Resultado fantástico. Ele falou, como assim? No dia da minha defesa, ele falou assim, Zé tira leite de pedra. Eu achei que não tinha nada, ele encontrou. Eu falei, poxa vida, se eu usar homeopatia, eu consigo o mesmo resultado que eu uso produto químico, eu vou usar produto químico para quê? Né? Então, para mim, já está tranquilo. Mas você matou mesmo, cara. A homeopatia não é para matar carrapato. É para equilibrar o bovino. E o bovino se defender do carrapato. Essa é a filosofia. E é isso que a gente não encontra. Se você pegar os artigos na área de ciências veterinárias, produzidos com estudos com homeopatia para carrapato, você vai encontrar lá que a homeopatia não funcionou, porque a diferença de carrapatos que morreram com a homeopatia e com o produto químico não foi significativa. É isso que está lá. Então, infelizmente, né, existe um equivocado, né? Não, mas aqui a diferença parece que é pequena, mas ela é significativa. Tá? Na verdade, esses aqui ó, fizeram tipo uma intoxicação, predispuseram mais ainda o animal, desequilibraram o animal mais ainda. Tá? Isso. Poderia. Porque a repetição repete muito, piora. Exatamente. Isso eu vou falar sobre isso também, que a gente tem observado no campo. Tá? Esse aqui, pessoal, seria o resultado da minha tese de doutorado e que poderia ser questionada pelos veterinários, pelo pessoal, né, tal. Mas, já prevendo isso, né, a gente tinha estudado bastante isso antes e tal, nós falamos, não vamos usar como único parâmetro o carrapato, não. Nós vamos ver o que aconteceu no animal. Né? Porque o carrapato não é o nosso foco, né? Nós usamos homeopatia para o boi, e não para o carrapato, não é isso? Não é isso? Então, nós medimos o quê? O ganho de peso desses animais durante esse período. E aí é que o resultado aparece. Olha lá. Olha aqui. A diferença é muito significativa. Olhando o gráfico, e aí, se alguém que conhece boi, né, bovino, sabe que chega na época das águas, o animal cresce. Quando chega na época da seca, ele emagrece. As águas ele cresce, então o que chama de efeito sanfona, né? Ele vai e volta. E isso aconteceu em todos os grupos, menos da homeopatia. Todos os grupos tinham esse efeito sanfona, da homeopatia sim. É interessante. Reto. O carrapaticida prejudicou mais. Prejudicou mais, apesar de ter matado mais carrapato, praticamente. Aqui, ó. Intoxicou os animais. E a gente tem vários trabalhos mostrando bovinos morrendo intoxicados com carrapaticida, né? E, infelizmente, poucos mostrando a quantidade de produtores e trabalhadores rurais também morrendo por causa disso, ou estocados nos hospitais oncológicos, né? Fora o solo, a água, o ambiente, né? Pois é. Então, e aí? Então, pessoal, esse aqui, para mim, foi a cereja do bolo, né? Que mostrou o efeito da homeopatia no animal e não no carrapato, né? E isso, infelizmente, a gente tem visto pouco por aí.
mas a gente tem falado bastante disso nos eventos de agricultura orgânica, de agroecologia e tudo, e a gente pretende, né, que as pessoas modifiquem o foco na hora de estudar homeopatia, né? Por isso que eu acho que a nossa associação é importante. A gente congrega as pessoas, a gente discute junto, a gente divulga, a gente mostra, né, o caminho que a gente procura encontrar juntos um caminho que seja mais correto. Esse é um negócio interessante que você falou. Eu falei que tem a revista Veja, né? Eu falei que nós precisamos criar a OIA. A OIA, né? Porque é aquela que o produtor vai ler, né? Porque, né? Não é espiada aqui, né? Porque, infelizmente, se eu for... Eu, como pesquisador, a pessoa sabe disso, se eu não publicar em inglês numa revista internacional, eu não tenho nada, minha carreira não vale nada, né? Então, eu tentei, inclusive, publicar em revista internacional, não consegui, fui rejeitado 5 vezes meu artigo, né? Até que eu convenci a minha orientadora a gente publicar na revista da UFMG, que é uma revista A2 também, né, conceituadíssima, de zootecnia veterinária. Ela concordou, a gente conseguiu publicar de cara. Mas internacional não, porque quem paga aquilo lá são as indústrias, né? Não vai aceitar nunca, né, que a homeopatia seja... Você vê os comentários dos revisores quando devolve o artigo, o meu professor de estatística pegou e falou assim, rasga isso, joga isso fora, pelo amor de Deus, não dá para entender, isso é parcial, o cara está... Né? Não dá, é incrível como que eles lutam contra a gente, né? Mas... Nem lê. Então, infelizmente, eu até... Claudete, me desculpa, eu ainda não te passei a versão em português do artigo, vou passar, tá? Mas é porque não tive tempo mesmo. Chuva? Não sei te dizer. Não sei te dizer. Só em microecossistemas, porque os macrosistemas continuam equilibrados e você conseguiu esse resultado. Consegue. Então, a gente pode verificar que é a reflexão dos estímulos patológicos que faz um adoecimento. Então, o homeopatia tem que ser usada sempre. Exato, é o que a gente estava comentando aqui agora mesmo também. O que acontece? O ciclo de produção, o ciclo de vida de uma planta ou de um animal, ele é muito mais curto, né? Então, a gente precisa estar reavaliando o sistema, porque as variáveis ambientais estão agindo o tempo todo, né? E é aquilo que a gente fala, vocês falaram aqui ontem. Trata o animal, trata a pessoa, aí a pessoa continua... acho que o seu Aldo falou, né? Você está dando arnica para uma pessoa que apanha o tempo todo, né? Então, você está trabalhando com a homeopatia num ambiente onde está tendo variação climática, está tendo variação no regime de chuvas, está tendo chuva ácida, está tendo deriva de agrotóxico, o vizinho lá jogou agrotóxico na propriedade dele, o vento carregou para sul, então você está lutando com isso o tempo todo. Então, exatamente. Então, o tempo todo você tem que estar trabalhando com isso, então você vai estar usando a homeopatia o tempo todo. Como é que vocês chegaram a esses medicamentos para tratar as plantas? Tá. O que é tiririca? Tiririca é uma planta. Não. Na agricultura. É a planta mais persistente, renitente que você pode imaginar. Você tem ideia, até hoje não conseguiram achar um agrotóxico que mata ela, que dizima. Se você cortar a parte aérea dela com a enxada, igual o pessoal capina, você estimula a brotação subterrânea. Você chega a encontrar 2.000 tubérculos em 1 metro quadrado do solo. E toda vez que você causa o dano físico, você estimula a brotação de outro. Oi? Obstinado. Então, é uma plantinha que a gente não considera como praga na agroecologia, mas uma planta espontânea. Uma planta que pode ser considerada invasora de sistemas de cultivo e que ela concorre, por sua resistência, né, e tudo, ela concorre muito com a cultura, né? Tem nutriente de água e tudo, então ela acaba atrapalhando.
Como vocês chegaram? Não, ali pesquisa foi pesquisa básica. Faz efeito ou não faz efeito? Que tipo de efeito que fez? Então, nós usamos a própria planta. A própria planta. Não foi feita uma repertorização, nada. Ali naqueles casos. Tá? Aqueles outros experimentos lá também foi tudo pesquisa básica. O que esse medicamento causa nessa planta? Ou o que esse medicamento causa faz nesse caso? Tá? Vinca? Na tiririca? Ó, vou fazer, vou anotar depois. É persistente também? Pessoal, o nosso tempo está ultrapassado. Né? Nós estamos trabalhando agora, lá no mestrado eu trabalho na área de não ruminantes com produção de peixes. Tá? E tem um orientado meu, a gente fez um pré-teste para ver se funciona, porque eu dando aula para eles lá de produção de peixe de água doce, e, aliás, a disciplina é Anatomia e Fisiologia de Peixe de água doce. Aí falando de reprodução e tudo, e falando que eles usam um hormônio para fazer a inversão sexual da tilápia. Por quê? As fêmeas de tilápia, de 40 em 40 dias, elas produzem ovos, ela põe o ovo na boca para incubar. E durante esse período ela não come, se ela não come, ela não engorda. Então, eles têm que criar macho. O que eles fazem, então? Até os 30 dias, a larva ela faz a desdiferenciação sexual. Nesse período, eles usam um hormônio da hipófise para poder, impregnado na ração, para poder fazer a inversão sexual. E eles conseguem 99% de macho com isso. Tá? Eu falei, vamos tentar a homeopatia? Quem sabe a gente não precisa jogar hormônio na água. Né? Aí, vamos fazer um teste. Vamos dar um chute aqui para ver onde é que pega. Se der, a gente monta um experimento. Beleza, aí fizemos o teste, deu 84% de cara. Algumas gotinhas no tanque de peixe. O próprio hormônio. O próprio hormônio. Dinamizei o próprio hormônio. Tá? Então, agora a gente vai montar um experimento para ver onde que vai chegar isso. Se a gente chegar a 99%, 12%. Mas foi tudo no chute. Ó, vamos pegar isso aqui e vamos ver o que vai dar. Não tem carrapato? Aí depende da propriedade. Aí tem aquela individualização lá do rebanho, GNPD. Tá? Mas existe homeopatias para combater carrapato aí no mercado, basicamente em cima do nosódio, do próprio carrapato. Tá? Nem sei se o nome correto é nosódio nesse caso, mas eu acho que é, né? Bom, aqui mostrando para vocês a experiência no campo, né? Do agricultor usando homeopatia, aqui eu sulfo na nascente para purificar a água do pó. Então, percebia o açude lá, todo com aquela espumazinha, né, de água contaminada e tudo, usando o sulfo que eles colocam no garrafão, gotejando aqui, e a água fica limpinha embaixo. Agora, eu questiono um pouco isso aqui, porque quanto tempo você vai usar isso e tal, né? O que vai acontecer com isso para frente? Qual que é o impacto disso na fauna, na flora desse tanque e tal, né? Então, são coisas, experiências que a gente tem visto, mas que eu não sei até que ponto isso tem uma coisa, né? Colabora, ajuda. Tá. E aqui, ó, como que o agricultor tem feito a escolha do medicamento para usar na agricultura? É usando radiestesia, para equilibrar o ambiente. Tá? No ambiente, o que eles fazem? Fazem um mapa da propriedade, né, um croquis, e ali ele vai com um pêndulo, identificando os chakras da propriedade, ele encontra o chakra principal, liga todos os outros a ele, e aí ele, com o pêndulo, ele vai perguntar qual homeopatia vai equilibrar aquele ambiente, ele usa aqui mesmo, não lá na propriedade. Aqui mesmo. Ele coloca um plástico em cima do mapa e aplica. Funciona? Dá certo? Não sei. Não sei o resultado disso, não consigo medir, mas eu estou trazendo para vocês o que está acontecendo lá no campo. Né? Se isso está funcionando, eu acredito que esteja, porque eles continuam fazendo. Não usa vareta. Em alguns casos usa, mas o 90% é isso aqui.
para equilibrar o ambiente. Aí é radiônica, né? Que é o tratamento à distância. Com radiônica. Radiônica. A radiestesia faz a detecção, né? Descobre qual que é o desequilíbrio. A radiônica é o tratamento à distância. Você aplica o medicamento à distância. Não sou nenhum... Que a planta, Eu não sou nenhum especialista nessa área, não conheço muito, tá? Estou só replicando aqui o que eu estou vendo acontecer. Tá bom? Isso aqui, não posso nem colocar isso num artigo, não coisa, nada disso. Né? Mas, né, são os rasgos do artigo, ainda mandam me prender. Mas é o que está acontecendo lá no... não usava coisa assim de... É o Mesmer, né? Usava, e o Hahnemann, acho que tem uma coisa lá que... Então, a radiestesia, ela... Mesmerismo, é o Mesmer que usava. É do Mesmer, né? Mas que depois... Bom, a radiestesia é uma ciência muito antiga, né? Isso aí, o exército romano não acampava se o radiestesista não dissesse qual é o local que vai ser acampamento. E media as energias ali e tal. Tem muitos casos de locais onde tinha muita incidência de câncer, que foi feita radiestesia e mudou a configuração, né, da local da cama das pessoas, e que o problema foi resolvido. Bom, isso aí é outra conversa, né? Oi? Alguém? Isso. Aí, ali diz o seguinte: se tiver uma rachadura, né, no subsolo e cruzar com o veio d'água, aí tem energia negativa, e a exposição contínua ao longo de muitos anos a essa energia negativa desequilibra o organismo que tiver ali em cima. Então, as pessoas que dormem em cima desses, aí teria esse desequilíbrio, tá? Mas isso é outra conversa. Bom, eu quero encerrar com esse meu pensamento, né, que eu passo para os meus alunos, né, que a agroecologia não é uma nova maneira de plantar e de colher, é uma nova forma de pensar e de viver. E a homeopatia nos ajuda a viver melhor nesse ambiente, né, como ferramenta que pode colaborar muito no reequilíbrio desse ambiente. Tá bom? Muito obrigado. Gramínea. Cíperos rotundos. Bom, como fitoterápico já tem.